Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de fé, momento de esperança, momento este da oração da noite. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Faça o seu pedido de oração no chat, também na descrição deste vídeo, e se possível você vai compartilhar com alguém, porque sempre é bom compartilharmos as coisas boas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta oportunidade. Antes de orar por você, sua casa, sua família, apresentar os seus pedidos a Deus por meio da oração, eu gostaria, junto com vocês, nós examinarmos a palavra de Deus. Nós vamos examinar a palavra de Deus nesta oportunidade maravilhosa. Eu vou afastar aqui a minha imagem para o lado, porque hoje eu vou colocar o versículo que nós vamos ler, eu vou colocar na tela. Hoje, Lamentações, capítulo de número 3, o versículo é o de número 22. Lamentações, capítulo 3, verso 22, a palavra nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha só, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Queridos, o que estamos vendo aqui? Estamos vendo misericórdia em meio às ruínas. Estamos vendo misericórdia em meio às ruínas. O livro de Lamentações aqui é atribuído ao profeta Jeremias, que aqui é conhecido como o profeta chorão. É conhecido como Lamentações de Jeremias. Aqui em Jerusalém, no ano 586 a.C., ela foi destruída. Jerusalém havia sido destruída, o templo de adoração ao nome do Senhor havia sido queimado. Isso, o povo foi levado cativo para a Babilônia, e agora o que se instalou? Uma fome, dor, vergonha e silêncio de Deus naquele momento. Então Jeremias, ele não está escrevendo lamentações de um palácio. Jeremias está escrevendo lamentações do meio das cinzas. É exatamente isso. Lamentações, capítulo 3, é o mais longo e mais pessoal, porque Jeremias ele vai descrever uma dor profunda, uma angústia terrível, a sensação de abandono, e de repente, no centro do caos, ele vai declarar: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso aqui não é negação da dor, mas aqui ele está demonstrando, em meio à dor, em meio às ruínas, ele está demonstrando uma fé madura em meio ao sofrimento. É esta mesma fé que o Senhor espera de mim e de você em meio ao sofrimento que estivermos enfrentando. É esta mesma fé em meio às ruínas, às angústias, é esta mesma fé que precisamos ter, uma fé madura. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo: a misericórdia de Deus
são a causa de não sermos consumidos. Observa que em meio à dor, ele está revelando um Deus misericordioso. Agora, a misericórdia do nosso Deus não nos livra de tudo. Grave isso. A misericórdia de Deus não nos livra de tudo, mas nos sustenta em tudo. Não te livra de tudo, mas te sustenta em meio às ruínas, às dificuldades, em meio ao sofrimento, ela te sustenta em tudo. Jerusalém caiu, mas o povo não foi exterminado. O juízo veio, mas observa, a graça permaneceu. Deus permitiu a disciplina, mas não retirou o seu amor. Amém? Então o sofrimento não é prova da ausência de Deus. Amém? Se ainda estamos de pé, irmãos, isto é o quê? Misericórdia. Escreva aí. Estou de pé e isso é misericórdia. Escreva. Estou de pé e isso é misericórdia. Nós só estamos de pé por causa das misericórdias do Senhor. Isto é a misericórdia dele que nos alcançou. Então, se ainda estamos de pé, isso significa o quê? Misericórdia. Amém? E se você, a misericórdia as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aí ele vai dizer o seguinte: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Observou no versículo 23? Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, irmãos, aqui Deus ele permanece fiel mesmo quando tudo parece perdido. Isso é muito forte. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ele permanece fiel. Ele não depende do nosso desempenho. A Bíblia diz que as misericórdias se renovam cada manhã. Isto é o que, queridos irmãos? Isto é a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não muda com as circunstâncias. A fidelidade dele permanece. A noite pode ser até longa, mas amanhã sempre ela chega. Amém? Deus permanece fiel mesmo quando tudo parece perdido. Ei, a fidelidade de Deus é maior do que esta dor que você está sentindo. A misericórdia de Deus é maior, a fidelidade dele é maior do que todos e quaisquer sofrimento da sua vida. Se nós formos olhar no versículo de número 21, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Em outras traduções diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, a esperança, ela nasce quando lembramos quem Deus é. Então, Jeremias, ele escolhe lembrar. A memória espiritual combate o desespero. A esperança, ela não é um sentimento, esperança é uma decisão. Lembrar das obras de Deus, isso renova a nossa fé. O que você tem trazido à memória hoje? O que você tem trazido à memória hoje? Agora,
vamos ver o versículo 40, eu vou mudar rapidinho aqui. O versículo de número 40, olha que diz o texto: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. O que é isso? A misericórdia de Deus nos chama ao arrependimento e não à acomodação. Então aqui está dizendo que esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemo-nos para o Senhor. Ou seja, a graça não anula a nossa responsabilidade. Deus lhe usa a dor para nos alinhar. Então misericórdia não é aqui permissão para continuarmos errando. Onde há misericórdia, há um convite para se voltar para Deus. Amém? No versículo 24, olha só. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então, quando tudo se perde, Deus ele permanece. Amém? Ele não é parte da herança, ele é a nossa herança. Então, esperar em Deus é confiar mesmo sem resposta. Então, a verdadeira fé, ela descansa no caráter de Deus. Quem tem Deus nunca fica sem nada. Então, Jerusalém estava em ruínas, mas as misericórdias do nosso Deus estavam intactas. Amém? Estavam intactas a misericórdia do nosso Deus. Talvez a sua vida hoje esteja como não esteja como você sonhou. Talvez a sua casa não esteja como você planejou, como você sonhou, mas se você acordou, respirou e ainda crê, é porque a misericórdia do Senhor, ela te alcançou mais uma vez. Amém? Ei, se não fomos consumidos no dia de hoje, isso significa a graça de Deus que nos alcançou. Amém? Então guarde esta palavra no teu coração. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aí você pode dizer: Deus é fiel. Deixa eu orar por você, sua casa, a sua família nesse dia. É maravilhoso nesta oportunidade que os céus ele está nos concedendo nesta hora. Curve a tua cabeça onde você estiver e nós vamos falar com Deus neste dia maravilhoso, nesta oportunidade maravilhosa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todos sempre. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez eu me coloco diante de sua presença em oração. Deus, em primeiro lugar, eu peço que perdoe os nossos pecados cometidos por palavras, pensamentos, obras. Perdoa-nos segundo as multidões das tuas misericórdias. É mais uma vez privilégio a qual o Senhor nos concedeu de aqui chegarmos diante de sua presença, com o nosso coração voltado a ti, com a nossa fé voltada ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou os céus e a terra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos orar, de podermos te buscar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de nos chegarmos até aqui. Obrigado, Senhor,
Obrigado pelos livramentos, pela proteção. Obrigado pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas de uma maneira especial. Obrigado por Tua fidelidade, por Tua misericórdia e fidelidade para conosco, ó Deus, neste dia de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado. Se o Senhor nos mantém de pé em meio às ruínas, em meio aos desafios, é porque o Senhor tem planos. O Senhor tem planos para com nossas vidas, nossa casa, nossa família. Pai, muito obrigado pelo privilégio a qual o Senhor nos deu de nos achegarmos a Ti, diante de Sua presença, com o nosso coração voltado ao Deus que criou os céus e a terra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela direção do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado pelo agir do Senhor em nossas vidas. Pai, aqui tem gente que a história delas está como a história de Jerusalém. Está tudo em ruínas. É casamento em ruína, família em ruína, vida profissional, financeira, tudo em ruínas, meu Deus. Tudo em ruínas, Senhor. E eu creio, meu Pai, nas Tuas misericórdias. E se esta pessoa está respirando, isso revela a misericórdia do Senhor. Pai, tem pessoas aqui de luto, tem pessoas com alguém da família que está em coma no hospital, tem pessoas, meu Deus, que está desesperada porque descobriu que está com uma enfermidade XY. Meu Deus, o Senhor tem o poder de restaurar, trazendo a cura, o milagre que esta pessoa tanto almeja. Mais uma vez eu oro, eu clamo, eu suplico ao Deus vivo e poderoso. Nesta oportunidade, visita os meus irmãos, as minhas irmãs nesta hora, aqueles que têm feito os seus pedidos aqui, aqueles irmãos e irmãs que estão sem forças para caminhar na Tua presença, aqueles que estão pensando em desistir, Senhor. Pai, é em meio às ruínas, é em meio à angústia, é em meio à dor que Jeremias, ele vai, ó Deus, lembrar das misericórdias do Senhor. O salmista, uma certa feita, disse que como os céus estão elevados sobre a terra, assim grande é as misericórdias do Senhor para com aqueles que o temem, para com aqueles que o buscam. Eu creio, meu Pai, Senhor, meu Deus, confirma as grandes promessas dentro desta família, neste lar, nesta casa, e que repouse, Senhor, as grandes bênçãos do Senhor, onde este homem, esta mulher, tocar, ó Deus, pisar a planta dos pés, que ela seja honrada, que ela seja guardada, que ela seja protegida, ó Deus, pelo poder que há no Teu sangue. Eu abençoo nesta hora, eu libero uma palavra de vitória nesta hora, eu profetizo a bênção maior, e assim como os Teus filhos vieram pedir, virão agradecer. Em nome de Jesus. Deus, a vida desta pessoa pode estar em ruínas, mas a Tua misericórdia está intacta, a Tua fidelidade está intacta. E eu creio, meu Pai, confirma a bênção. Nós Te pedimos, nos dê uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Ei, eu quero falar para algumas pessoas aqui que esta ruína não define, não define o seu fim. Esta angústia não define o seu fim. Esse desespero não define
o seu fim. Sabe o que define o seu fim? As misericórdias do Senhor, a fidelidade de Deus. E vocês verão o quão Deus tem sido fiel para com a sua vida, para com a sua casa, para com a sua família. Você vai observar o quão generoso tem sido este Deus. Você vai olhar para trás e vai agradecer muito a este Deus por tudo quanto Ele tem feito na tua vida. Tá? Então, porque Ele é fiel, Ele peleja pelos teus filhos e Ele não está indiferente, nem tampouco te abandonou em meio ao sofrimento, em meio à dor. Ele tem visto sua vida e cada situação pela qual você vem atravessando. Ei, Ele usa a minha boca para dizer: as ruínas não definem a minha misericórdia, a minha fidelidade não define o seu fim. Ei, não define o seu fim esse sofrimento. Aliás, na vida de muitos dos irmãos e das irmãs, é para o testemunho ser ainda maior. Tá bom? Guarde isso no seu coração. Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui. Eu volto à meia-noite com vocês, aqui direto do quartinho de oração, Visão de Águia, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a vinda de Jesus desde agora para sempre. Amém, amém, amém. Tenha uma excelente noite, até meia-noite com vocês aqui. Compartilhe, deixa seu joinha, que é muito importante.